Olá! Olá para você aí do outro lado da tela. Olá, a mensagem. Mais uma mensagem para edificação da tua alma, em nome de Jesus. E essas mensagens é para nos alertar, para nos fortalecermos. Essa mensagem é para nós entendermos o que Deus requer de nós. E a mensagem de hoje é sobre compromisso com Deus. Será que temos nós compromisso com Deus? Muitas das vezes assumimos muitos compromissos diários. Compromisso com a casa, compromisso com as contas, compromisso com os filhos, compromisso no trabalho. E deixamos de lado o compromisso com Deus. E Deus me colocou hoje, no meu coração, uma mensagem hoje para nós falarmos sobre compromisso com Deus, em nome de Jesus. Então, existem algumas coisas que o texto vai nos trazer hoje, para que nós possamos ter um verdadeiro compromisso com Deus. E o primeiro compromisso com Deus é a renúncia. Quando eu renuncio o mundo e começo a viver a Deus, eu me torno mais próximo de Deus. Então, o primeiro compromisso é renúncia. Que Deus possa falar no teu coração a partir de agora, em nome de Jesus. A renúncia é o primeiro compromisso. Não existe um verdadeiro cristão se ele não renuncia. A renúncia é o princípio, é o primeiro passo de um verdadeiro cristão. Aí você fala comigo, renunciar o quê? Renunciar ao mundo e todas as coisas negativas que tem dentro do mundo. Estamos vivendo num tempo que o mundo está adentrando na igreja e não está saindo. O mundo que eu falo são as coisas, pessoas do mundo. As pessoas não estão sendo mais transformadas. O mundo pode entrar na igreja? Sim. Mas ele tem que ser transformado pelo poder da palavra. As pessoas estão adentrando na igreja e permanecendo da mesma forma. As pessoas estão procurando as igrejas para cultuarem, mas permanecendo no mesmo estado que ela se encontrava antes. Então, o primeiro passo é a renúncia. Lá em Lucas 9, 23, Jesus nos dizia da seguinte maneira, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e siga. Esse negar que a si mesmo é renúncia. Renúncia da nossa carne. O nosso desejo carnal, as nossas vontades carnais vão querer o mundo, vão querer as coisas do mundo. Mas podemos nós todos os dias fazermos um autoexame da nossa consciência para nós sabermos se nós estamos ou não estamos agradando a Deus. Tudo aquilo que agrada a Deus, eu vou aproximar. Tudo aquilo que agrada a Deus, você vai aproximar. Mas tudo aquilo que desagrada a Deus, iremos nós afastarmos, para nos tornarmos um verdadeiro cristão. Então este é o primeiro e o grande passo que precisamos nessa jornada, em buscar um compromisso com Deus. Infelizmente, em meio caminho, muitos desistem. Por causa da renúncia, por causa de renunciar, muitos desistem. As pessoas acham que está perdendo demais. As pessoas acham que está tirando o direito dela de liberdade, o direito dela de festejar, o direito dela de viver. Mas nós, verdadeiros cristãos, ou verdadeiramente cristãos, nós sabemos que a renúncia nos aproxima de Deus. A renúncia afasta o pecado em nós. E a renúncia na carne é algo muito importante. Porque o pecado na carne é um dos piores pecados que existe na humanidade.
Porque quando a carne é fraca, nós vamos desejarmos as coisas do mundo todos os dias. E o mundo está cheio de bandejas para servir para nós. Mas quando o Espírito é forte e nós rejeitamos a carne, nos aproximamos mais de Deus e entendemos que esse grande preço que nós estamos pagando de não aceitar a vontade da carne vai ser recompensado por Deus. Então é muito importante nós entendermos que nós devemos, em primeiro passo, renunciar à carne em nós. Quando Jesus começou o seu ministério, chamando os discípulos, existia algo comum entre eles e nós. Eram pecadores, eram homens simples, não eram homens doutorados, não eram homens letrados, não eram homens com grandes posições no mundo, eram homens simples como nós, pessoas simples como nós. Mas quando eles ouviram a voz do Mestre, quando eles ouviram a voz de Jesus, eles renunciaram tudo e começaram a seguir. Começou a seguir Jesus. Eles abriram mão de tudo. Eles abriram mão do serviço que eles praticavam. Eles abriram mão até da família deles. Eles abriram mão da casa, abriram mão de tudo pelo simples fato de seguir a Cristo. Está disposto a renunciar para ser um cristão perfeito aos olhos do Senhor? Está disposto a abrir mão de coisas que você pratica todos os dias na carne para agradar a Cristo? Então, a primeira renúncia que eu quero dizer para os irmãos aqui, a renúncia do corpo. O nosso corpo, a nossa carne, ela precisa de renúncia. Ela precisa de ser renunciada. Lá em 1 Coríntios 6,19, 1 Coríntios 6,19, nos fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. A Bíblia está nos afirmando em 1 Coríntios 6,19 que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, para que o Espírito Santo habite em mim, para que o Espírito Santo habite em você, nós temos que renunciar ao pecado em nós. Nosso corpo tem que estar limpo. Nosso corpo tem que estar limpo para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não atua, o Espírito Santo não habita em corpos sujos. Nossos corpos têm que estar limpos e agradável a Deus. Então é muito importante nós sabermos isso. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que saber o que entra. Nós temos que saber o que nós praticamos com o nosso corpo para nós não desagradarmos a Deus. Então, primeira renúncia do corpo. E a segunda renúncia, pastor? A segunda renúncia é da alma. A alma também, ela deseja algumas coisas que nós temos que renunciar. Lá em Lucas 14, 26, nos diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai e a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. O que a Bíblia também está nos falando? Que o maior amor que tem dentro de nós, ele tem que ser de Deus. Eu nunca posso colocar o meu filho, a minha esposa, eu nunca posso me colocar ou colocar meu pai ou a minha mãe maior do que Deus. O amor maior é de Deus. A Bíblia nos fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E quando falamos sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas mesmos. Amarmos a Deus mais do que os nossos filhos, amarmos a Deus mais do que os nossos netos, amarmos a Deus mais do que as nossas esposas ou marido. Nós temos que colocar a Deus em primeiro lugar no amor em nossa vida.
Então é o primeiro grande mandamento do Senhor. Amai o Senhor teu Deus, que está lá em Mateus 22, 27. Amar o Senhor teu Deus. E a terceira renúncia, pastor? A terceira renúncia é no Espírito. A terceira renúncia no Espírito. Lá em Mateus 6, 33, nos fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, buscar o céu, buscar Deus, buscar a nossa verdadeira morada, buscar a salvação das nossas almas e buscarmos também a justiça de Deus sobre nós, que as outras coisas não serão acrescentadas. E muitas pessoas não entendem isso. Por que não entendem? Porque a partir do momento que eu busco a Deus em primeiro lugar, todas as vezes que eu busco as coisas de Deus em primeiro lugar, e muitas vezes a minha boca não precisa nem abrir para me pedir algo a Deus, que o próprio Deus derrama a bênção sobre as nossas vidas. Quando nós colocamos Deus primeiro, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, antes mesmo de nós pedirmos, nós recebemos de Deus. Porque Ele sabe que nós estamos fazendo a coisa certa. Ele sabe que nós estamos trabalhando de maneira certa. Então é muito importante eu entender, que foi falado lá em Mateus 6, 33, que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, ou o reino dos céus, e a justiça de Deus, ou a justiça do céu. Para as outras coisas, assim serão acrescentadas em nós. E nós vivemos um tempo, irmãos, na era da globalização e do autodesenvolvimento tecnológico. Nós estamos vivendo, a tecnologia chegou num estágio que eu não duvido de mais nada. A ciência, a tecnologia está super avançada. Temos visto pessoas que colocam Deus no segundo, no terceiro, no último plano. Ou coloca Deus até em plano nenhum na vida dele. Porque a tecnologia, e eu falo a tecnologia, o que é? As televisões de X polegadas nas paredes das nossas casas, com X canais que a gente muda ali toda hora. Ali são vários canais de entretenimento, de filmes, de novela, de desenhos, de série, muitas coisas. Simples fato de nos tirarmos da presença de Deus. Celulares com várias coisas dentro dele. Instagram, WhatsApp, Facebook. Pessoas dedicam horas nos aparelhos celulares e às vezes 1 hora dentro da igreja é uma tortura para ela. Meia hora de leitura bíblica é tortura para ela. Mas dias e horas nos celulares, dias e horas na frente da televisão é entretenimento. É sorriso, é alegria. Mas meia hora lendo a Bíblia, meia hora orando, meia hora falando de Deus dentro da igreja, parece uma eternidade e uma tortura para muitas pessoas. Vivemos a era que a globalização, que a tecnologia tem afastado as pessoas da presença de Deus. A tecnologia tem afastado as pessoas da presença de Deus. Jesus instruiu juntamente o contrário. Nós somos confrontados em colocar em primeiro lugar as nossas vidas pelo reino e a justiça de Deus. Se você é um verdadeiro cristão, você não vai trocar nada, nenhum entretenimento para estar na presença de Deus. Você não vai trocar nada para você ouvir a voz de Deus. Pode ser um time que você gosta, que você torce, que estiver jogando. Você não vai deixar de ir na igreja para assistir uma partida de futebol. Pode ser um capítulo de uma novela, para muitos que acompanham. Você não vai trocar um capítulo de uma novela para estar na presença de Deus. Porque essas coisas têm nos afastado de Deus. Nós
temos que dedicar mais a Deus. Nós temos que nos entregar mais a Deus, irmãos. Eu não estou falando aqui que nós devemos largar os nossos serviços, não. Não precisamos ficar parados, desempregados, para nós servirmos a Deus, não. Ou não estou falando aqui que nós devemos largar a nossa família, para nós servirmos a Deus, também não. Mas quantas horas que você trabalha por dia? Quantas horas que nós trabalhamos por dia? Quantas horas que nós estamos trabalhando por dia? Quantas horas que nós dormimos por noite? Quantas horas que nós dormimos à noite? Quanto tempo que nós dedicamos vivendo o mundo e as coisas do mundo? Na TV, computador? Quantas horas? Chegou a hora de nós fazermos uma reflexão e doarmos, entregarmos a Deus um tempo das nossas vidas. Doarmos a Deus um tempo da nossa vida. Mas doarmos com dedicação, doarmos com vontade e falarmos para nós mesmos, esse tempo aqui é de Deus. Esse tempo aqui eu dedico a Deus e as coisas de Deus. Nós temos que interagirmos com Deus, irmãos, para que Deus possa interagir conosco. Nós temos tantas prioridades e deixamos o resto do tempo para Deus, ou quando sobra tempo. Sempre as nossas prioridades são mais importantes do que Deus. Aí eu tenho que levantar amanhã cedo para me trabalhar, eu não vou na igreja hoje. Aí eu estou preocupado com isso, não dá para ir na igreja hoje. É o capítulo da novela, eu não vou na igreja. Hoje vai passar uma série que eu não posso perder. Hoje meu time vai jogar e eu não vou perder. Nós temos tantas prioridades, dedicamos a nossa vida em muitas coisas mundanas e esquecemos do tempo de Deus. Precisamos termos um compromisso verdadeiro com Deus, irmãos. Precisamos nós termos um compromisso verdadeiro com Deus. Então nós falamos aqui da renúncia. Todos esses aqui eu falei de renúncia. E o segundo segredo aqui é a disciplina. Eu tenho que me disciplinar. Se eu não me disciplinar, eu não consigo ficar na presença de Deus. Quando Jesus chamou os discípulos, irmãos, eles não estavam 100% preparados. Mas eles tinham grandes responsabilidades. Eles eram responsáveis. Ele era responsável para sustentar a família. Ele era responsável para trabalhar naquilo que ele dedicava. Todos eles tinham uma responsabilidade. Essa mesma responsabilidade que nós temos com as outras coisas, nós temos que ter essa mesma responsabilidade com Deus. Lá em Mateus 26, 41, a Bíblia nos fala algo interessante para nossas vidas. Algo interessante para nós trazermos para nós, que é vigiai e orai, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia fala que nós temos que vigiarmos. A vigilância são o segredo de um verdadeiro cristão. Antes de orar, esteja em vigilância. Antes de fazer qualquer coisa, esteja em vigilância com a tua vida. Vê se aquilo que está te servindo é bandeja do inimigo ou não. Vê se o inimigo está naquele negócio que está sendo oferecido para você. Duvida de tudo que é fácil para a tua vida. Quando as coisas vêm com muita facilidade, duvide. Não acredite no primeiro momento quando as coisas estão vindo para você. Ore a Deus, entregue a Deus primeiro. Pergunte a Deus primeiro se é, se não é. Reflita sobre aquilo ali, coloque na mão de Deus. Vigiai. Tem muitas pessoas perdendo a alma dela, a salvação da alma. Tem muitas pessoas perdidas no mundo porque esqueceu de vigiar. E as bandejas do inimigo foi servida para aquela pessoa e elas abandonaram o caminho do Senhor. Elas perderam o caminho que elas seguiram.
Jogaram a cruz dela fora e tomaram outro rumo. Elas abandonaram o caminho do Senhor. Então a Bíblia também nos fala de vigilância. E ela fala de vigiar até mesmo antes de orar. Vigiai e orai, para que não entre em tentação. Vigiar é um dos segredos que a Bíblia está nos revelando hoje. Então nós falamos do primeiro segredo aqui, é a renúncia. O segundo segredo é a disciplina. E o terceiro e o último segredo é a perseverança. Perseverar na presença do Senhor, irmãos. A Bíblia nos fala que aquele que perseverar até o fim receberá das mãos do Senhor a coroa da vida. Aí você me pergunta, pastor, e esses que ficaram em meio aos caminhos? E esses que desistiram? E esses que não estão mais no barco? Abandonaram o barco do Senhor? Não tem salvação, irmãos, para aqueles que desistiram. A Bíblia não nos fala que existe meio termo, que existe um trabalho, um julgamento diferente para aqueles que pararem em meio do caminho. A Bíblia nos fala que nós temos que perseverar até o fim para nós recebermos a coroa da vida, para recebermos nós a salvação das nossas almas. Então não desista do Senhor. O inimigo a todo momento ele vai usar de estratégia para te afastar do Senhor. O inimigo todo momento vai levantar bandejas, vai levantar guerras físicas, vai levantar guerras espirituais contra a tua vida para te tirar da presença do Senhor. E por isso que é muito importante a perseverança. Perseverarmos na presença do Senhor para nós recebermos o nosso galardão. Perseverarmos na presença do Senhor para nós recebermos a nossa coroa da vida. Quer a salvação da tua alma? Quer ser salvo pelo Senhor? Persevera. Pastor, mas eu estou sofrendo perseguição. Persevera. Pastor, mas eu sofro perseguições até dentro da igreja. Persevera. Pastor, é conflito todo dia em meio à minha família porque eles não são convertidos. Persevera. Quem poderá nos separar do amor de Cristo, irmãos? A fome, a nudez, a perseguição? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos tirar do amor de Cristo. Se você realmente aceitou Cristo como único e suficiente salvador da tua alma, a mensagem também está falando com você hoje. Persevera na presença do Senhor. Não abandone o barco. Não saia da presença do Senhor. Lá no Evangelho de João 16:33, a Bíblia nos fala assim, que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus também sofreu perseguição na carne. Jesus também sofreu perseguição no ministério dele. Mas ele está falando conosco lá em João 16:33, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E da mesma forma que ele venceu, nós também precisamos de vencermos. Nós também precisamos de recebermos a nossa coroa. Nós também precisamos de receber o nosso galardão. Então eu não sei o que está passando aí no teu coração hoje. Eu não sei quais são as lutas que você está vivendo hoje. Não sei quais são as guerras espirituais que você está passando hoje, que você está vivendo hoje. Mas eu quero dizer para você agora, persevera. Renuncia. Renuncia contra o corpo, renuncia contra a alma, renuncia aí contra o espírito. Renuncia. Renuncia no espírito. Renuncia no espírito. Renuncia contra a alma que quando ela deseja coisa contrária de Deus. Renuncia contra o corpo. Quando a carne quer falar mais alto. Renuncia. Tenha uma verdadeira disciplina no Senhor. Seja disciplinado. Tenha um compromisso sério e certo com Deus. E persevera. Persevera na fé. Persevera no amor. Persevera na tua comunhão com o Senhor. Não abandone a igreja. Não saia da igreja por causa de mentiras. Por causa de fofocas. Não abandone a igreja por causa de uma situação que você está vivendo. Porque Deus compra a tua guerra. Deus compra a tua verdade. Deus te honra.
A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Se você está sendo humilhado, espere no Senhor para que você venha a ser exaltado. Não deixe o inimigo te conduzir para a morte da tua alma. Não deixe o inimigo ser dono da tua alma. Não deixe o inimigo fazer de você um perdedor, mas seja você um vencedor em nome de Jesus. Seja você um vencedor em nome de Jesus. E eu quero orar para a tua vida. Quero orar para você aí que está ouvindo essa mensagem. Para você que conseguiu ouvir essa mensagem até o fim. Eu quero orar para a tua alma. Eu quero orar para que você seja forte. Quero orar para que você consiga vencer as batalhas, a adversidade que está vindo sobre você. Se é guerra familiar, se é guerra espiritual, se é perseguições religiosas. Eu quero orar para a tua alma, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai. Pai Deus, eu te louvo, Pai, e te agradeço, ó Deus, por mais uma mensagem, por mais um momento com o Senhor, Pai. Que essa mensagem, ó Deus, possa falar em muitos corações, ó Deus. Possa tocar em muitos corações, ó Deus. Eu quero colocar, meu Deus, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem sobre a tua mão. Que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, conforte essa pessoa aí, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, conduza ela, meu Deus. Ensina ela a caminhar, meu Deus. Ensina ela a usar as armas que necessita, Deus, para combater o mal que está tentando combater a vida dela, Deus. Tira a fraqueza do coração dessa pessoa, Deus. Tira a fraqueza, Deus. Tira tudo aquilo, Deus, que está levando ela a desistir do Senhor, meu Deus. Tira tudo aquilo, Deus, que está trazendo fraquezas espirituais para a vida dela, Pai. Quero colocar essa vida sobre as tuas mãos, ó Deus, para que seja tocado e abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Jesus abençoa a tua vida. Jesus te fortaleça. É o que eu desejo, em nome de Jesus.